Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Irmãos, a pregação da semana passada foi uma bênção. Em uma semana, né, a estatística lá do Spotify, do YouTube também, me dá uma estatística, né? Em uma semana ela já é a mais ouvida, está com quase 400 audições. Foi muito forte, né? Quem é como o Senhor nosso Deus, que é o significado do nome do anjo Miguel. Ele já traz essa pergunta no nome dele quando ele vem guerrear por você. Então quem não ouviu ainda pode ir lá no podcast, clicar. Foi benção, graças a Deus. Engraçado que o short não teve tanto acesso, foi acho que 30 acessos. Ou seja, não foi pelo short, foi pelo conteúdo da pregação. As pessoas foram ouvindo, deixando like, aí o YouTube acaba distribuindo para mais gente, né? Então, foi bênção de Deus para nossas vidas. Amém, irmãos? Quem achou Ezequiel capítulo 18, dá um brado pentecostal. Vamos ler o versículo 21 ao versículo 30. Diz a Bíblia: mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Amém? Toca aqui, irmãos. Podem sentar glorificando ao Senhor. Irmão, a gente está vivendo uma época de uma modinha, e os cristãos até estão debandando para essa área. Tem uma moda, né, que a palavra até americanizada, a palavra significa técnico, né? Coach. Já ouviram falar? Coach motivacional. Chique, né? Bonito, né? Legal. O povo está adorando. Tem vários. Tem um famosíssimo americano. Tem gente que vai e chora pra caramba até quando ele fala. Então, assim, o coach motivacional, ele usa palavras para tornar o centro o homem. A Bíblia usa palavras para tornar o centro Deus. A diferença é que um busca resultados na terra e o outro busca resultados na glória. Então, hoje em dia, a pessoa ela é muito julgada com esse negócio de coach motivacional. Eles determinam quem você é pelo seu passado. Só que a Bíblia ela não diz que é dessa forma que temos que fazer. A Bíblia determina que os acontecimentos, eles não estabelecem a sua identidade. O que estabelece a sua identidade são os seus
caminhos. E a gente falou aqui, caminhos no versículo 30. Portanto, Deus falando, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Só que, no início dessa passagem, no versículo 21, a Bíblia diz, se o ímpio se converter, ou seja, aqui o se converter em hebraico original é shuv, que significa voltar, mudar de direção, inverter completamente o caminho. Não é somente se arrepender. Tem a diferença do arrependimento no Novo Testamento, que é a metanoia, mudança de pensamento. Só que aqui a gente está falando de shuv, no hebraico, que é inverter completamente o seu caminho. É uma mudança, é uma mistura do metanoia com o metamorfo, que é a mudança de pensamento que gera uma mudança de atitude que reflete externamente. Então, essa mudança aqui em hebraico, se converter, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, está falando do passado, se ele voltar, mudar de direção dos pecados, se ele inverter completamente o caminho dele para os pecados, a Bíblia diz que e guardar os meus estatutos, ou seja, daqui para frente. Você está tomando outro caminho. E está guardando os estatutos de Deus. Certamente viverá, não morrerá. E no versículo 22 a Bíblia diz, de todas as suas transgressões que cometeu no passado, que não te define, não haverá lembrança contra ele. Só que o interessante aqui, irmãos, é que não é algo que cai no esquecimento, Deus não vai sofrer amnésia. É uma opção que Deus faz. A palavra original aqui é zahar, que significa considerar judicialmente. Ou seja, trazer a memória para julgamento. É uma palavra usada para quando você traz prova num julgamento. É uma palavra de ordem legal. Então, zahar está querendo dizer o quê? Se você tiver uma prova, você quer ir num julgamento, você traz ela para o julgamento. O que Deus está falando aqui é que ele não haverá lembrança contra ela, ou seja, não será considerado no seu julgamento as suas atitudes passadas. Será considerado o seu caminho, as suas escolhas. Então, as pessoas às vezes têm um peso muito grande dentro de si, porque às vezes foram alcoólatras, viciadas em drogas, se prostituíram, traíram. Irmãos, uma infinidade de problemas no passado, que quem traz isso à tona para tentar te definir e apontar o dedo é o inimigo. Deus não faz isso. A igreja não faz isso. O cristão não deve fazer isso, porque isso não faz parte, não define a sua identidade. O que define a sua identidade são os seus pensamentos, o seu caminho. Então, e é o que os coaches motivacionais fazem hoje. Eles usam você, você tem que pensar, você tem que ser positivo. Você tem que pensar em coisas boas. Você tem que se ver já rico. E você desenhar o caminho na sua mente, você vai atrair isso para você. Eles usam muito a lei da atração, né? Esses coaches motivacionais. Então, na verdade, eles estão usando o conceito bíblico, mas está trazendo o centro para você. E o conceito bíblico é que o centro, quem vai julgar você é Deus. E Deus está dizendo que Ele vai te julgar conforme os seus caminhos, de agora para frente. No momento que você escolhe inverter completamente o caminho que você estava e guardar os estatutos de Deus. Nesse momento, Deus desconsidera o seu passado quando você for julgado. E aí o Senhor pergunta no versículo 23, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Ou diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Deus não se agrada da morte do ímpio. No versículo 32 que a gente não leu, porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Em contrapartida, Deus ele se alegra com a morte do santo. Está em Salmo 116, versículo 15. Depois os irmãos abrem lá. Deus tem prazer na morte do santo, porque ele está trazendo o escolhido dele para a glória. Mas ele não tem prazer na morte do ímpio, porque ele sabe que ele está morrendo sem Deus e ele vai ser condenado, irmão.
A palavra de Deus é clara. O Senhor diz aqui: não desejo eu antes que se converta dos seus caminhos e viva. O objetivo de Deus não é mandar ninguém para o inferno. Você se manda para o inferno se você não seguir os caminhos de Deus. Não é Deus que te manda para o inferno. E hoje a tendência, a moda, né, dos ímpios é ficar questionando, dizendo que Deus... mas por que Deus vai me levar para o inferno se eu sou bonzinho? Se eu faço caridade? Se eu tenho uma alma boa? Então fica trazendo o peso do julgamento para Deus. Mas o julgamento está sendo baseado nas suas atitudes, nas suas escolhas, no seu caminho. E ele não quer levar em consideração o caminho que ele está tomando. Então, irmãos, essa palavra que Zahar aparece em outro versículo, mas antes de eu chegar nesse outro versículo em Isaías, eu quero continuar aqui no versículo 24, que diz que desviando-se o justo da sua justiça, ou seja, o justo está fazendo a justiça, ele está no caminho da justiça, ele se desvia da justiça, ele sai do caminho, ele mudou completamente a direção, comete iniquidade. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. E é isso que esse ímpio fala hoje: mas de todas as coisas boas que eu fiz no passado, mas você se converteu. Ao contrário, você saiu do caminho da justiça para você servir as coisas do mundo, servir a impiedade, né? Cometer a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio. No versículo 24 diz: da mesma maneira, Deus não trará, né, não será considerado judicialmente, não será trazida à memória no dia do julgamento, as coisas boas não se fará memória, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão que transgrediu, no seu pecado que pecou, neles morrerá. Então, irmãos, e reforçando o versículo 30, porque eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Então, essa palavra Zahar, ela aparece também em Isaías, que é o considerar judicialmente, né, não, trazer a memória para um julgamento, que Deus tem a opção, Deus opta por não trazer ao julgamento as coisas do seu passado, se você se converter, sair do caminho do pecado e guardar os estatutos de Deus. Isaías 43, versículo 18 e 19, a Bíblia diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Esse não vos lembreis das coisas passadas é a mesma palavra. Não considere as coisas passadas para o seu julgamento. Nem considerei as antigas, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A palavra original aqui no versículo 19, que diz uma coisa nova, significa restaurar, renovar, reconstruir, hadash. E essa palavra, a gente pode fazer um paralelo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, Paulo diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É a confirmação dessa palavra aqui que o Senhor fala: farei coisa nova, restaurarei, renovarei, irei reconstruir a sua vida. Se você não considerar as coisas do passado. Então, irmão, uma vez que a gente tem uma atitude de se converter, de se arrepender e entrar no caminho de Deus, guardando os estatutos do Senhor, seguindo a palavra e as diretrizes do Senhor, você não tem que ficar lembrando das coisas do passado. Você não tem que ficar trazendo à memória as coisas, porque o teu passado não te define. O que te define é o seu caminho atual. A escolha que você faz hoje, o pensamento que você faz, para onde você está indo, você está olhando em qual direção. Porque se você estiver indo na direção do pecado, olhando para a iniquidade, isso aí te define. Se você estiver indo em direção à salvação e olhando para Deus, isso te define. Mas as coisas que aconteceram no teu passado não te definem. Elas te deram experiências para fortalecer a sua decisão hoje. Se você teve muito pecado e você está escolhendo pecar hoje, aqueles pecados do passado estão fortalecendo a sua decisão de pecar hoje. Se você teve muitos pecados e você está entendendo que aquilo vai te levar à morte, essa situação do passado está te fortalecendo escolher Deus hoje. Ela só te dá força. Ela não te define. Nada do teu passado te dá determina a sua identidade. Então, a Bíblia diz que está proibido, irmão, você estabelecer identidade com memórias.
Tem uma parte de um versículo em Provérbios, que a passagem, na verdade, começa no capítulo 23 de Provérbios, vai até o versículo 8, fala sobre você assentar com alguém, um ímpio, que tem manjares e coisas boas, e que são de procedência errada. Está falando, não come, não bebe, não toca, não se empolga com isso aí. É basicamente isso que ele fala. Porque ele está fingindo que é seu amigo, mas no fundo ele não é. E eu quero ler aqui o versículo 7 que diz, porque como imaginou na sua alma, assim é. Aí fala, ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Ou seja, ele está sendo falso contigo. Vai, come, bebe, senta aí, cara, fica aqui comigo. Mas aquilo tudo é de procedência ilegal, procedência maligna. No fundo, ele não quer nada contigo. No fundo, o seu coração não estará contigo. A parte que eu quero ressaltar é, como imaginou na sua alma, assim é. Essa tradução aqui, irmãos, o imaginou na sua alma é sha'ar, que significa calcular, determinar ou estabelecer julgamento interno. Quando você pensa algo, e você estabeleceu isso na sua alma, pensamento está ligado à alma, né? O coração ligado ao espírito. Quando você estabelece isso com um julgamento interno, você se torna aquilo que continuamente decide em si mesmo. E é isso que é o conceito que os coaches usam hoje. Você quer construir a sua vida, né? Buscar as suas coisas materiais, os seus sonhos, conquistar os seus sonhos com o seu pensamento. A Bíblia diz que você se torna aquilo que você pensa. Aí você vai pensar em coisas materiais? Ou você vai pensar na salvação? Você vai pensar em bênçãos? Ou você vai pensar no abençoador? Porque aquilo que você pensa é aquilo que você se torna, irmão. Dentro de você, não é o pensamento que o coach fala, é pensar positivo. Irmão, eu quero pensar em Deus. Eu quero pensar em Jesus. Eu quero lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, que Ele morreu por mim, por você, por todos nós. Ele deu o seu sangue pelo teu pecado, sem eu nem ter nascido ainda. Ele foi sacrificado para que eu possa ter acesso à vida eterna na glória. Eu quero lembrar disso, pensar nisso, estabelecer dentro de mim continuamente, para que isso me defina o meu caminho, defina o meu proceder. Porque a Bíblia ensina que o centro é Deus. E esses coaches ensinam que o centro é homem. E quando você estabelece o pensamento firmado na rocha, os pensamentos, irmão, eles moldam as suas atitudes. As suas atitudes moldam a sua caminhada. A sua caminhada aponta para Deus. E aí, irmãos, Deus é que transforma a sua vida. Não é o seu pensamento que vai atrair coisas boas para você. Não é uma coisa material, não é uma coisa de coach motivacional, não é algo que você vai construir, não. Você vai traçar o seu caminho. Pensamento molda as suas escolhas. Escolhas moldam atitude. Pensamento, irmão, faz você decidir algo. Tá? Quando você decide, você vai agir. Que é isso que molda as atitudes. Quando você agir, você vai traçar um caminho. Baseado no que você pensou, no que você escolheu, na sua atitude. E se o seu caminho aponta para Deus, Deus transforma a sua vida. Nesse ciclo, a bênção, como a gente sempre fala aqui, é consequência de vida no altar. Não é algo que você, não é objetivo, não é busca, não é o final, não é a bênção. O final é a salvação, a vida eterna na glória. Bênção é consequência da sua busca aqui. É algo que Deus vai te dar para você ter um pouco mais de conforto nesse lugar que a gente foi colocado para sofrer tribulações. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. Então, a gente foi colocado aqui, irmãos, a gente não veio para ficar rico, ser rico, milionário e viver bem, em paz, na terra. Não, aqui a gente vai ter tribulações. E as tribulações nos dão chance de nos aproximarmos cada vez mais de Deus, de provarmos a nossa fidelidade a Deus. Seria muito mais fácil a gente provar a nossa fidelidade a Deus num momento de paz, mas, irmão, nós somos muito falhos. O ser humano é pecador, é falho, e ele não tem essa
maturidade espiritual. Raramente, né, irmão, a gente encontra isso em alguns seres abençoados nessa terra. Raramente a gente tem a maturidade espiritual de você buscar ao Senhor e reconhecer a Deus em paz. Aí quando você busca? Quando você está aflito, está tendo um problema. Aí você começa a buscar, faz campanha, faz jejum, começa a ler a Bíblia, sobe o monte, faz voto. Irmão, faz de tudo, porque aí você está mostrando para Deus que você sabe quem é Deus. Você sabe que você é servo e você está mostrando para Deus que você é fiel. E aí você não entende por que vem a tribulação, depois vem a bênção. Aí Deus te abençoa, passou, tá, e daqui a pouco vem outra. E aí o crente fica reclamando. Não é para reclamar, irmão. A gente veio aqui para viver tribulação. Os problemas que a gente vive não há de se comparar, Paulo dizia, não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada no céu. São breves e momentâneas tribulações que ele chama. Comparado com a eternidade que você vai viver na glória, isso aqui não é nenhuma vírgula, irmão. Um probleminho, um negocinho assim. Você vai lembrar disso tudo. Eu creio que nós vamos lembrar de todas as situações. Talvez as situações de pecado Deus apague da nossa memória. Não sei como vai ser, né? A gente não sabe como vai ser. Mas, irmãos, eu vou te falar, o objetivo do cristão tem que ser pensar no céu o tempo inteiro, buscar as coisas do alto. Paulo também diz, se eu não me engano, 2 Coríntios 15, 19, se esperas em Cristo somente nessa vida, sois os mais miseráveis de todos os homens. A gente não tem que esperar em Deus nessa vida, você tem que esperar em Deus na glória. Aleluia. Pensar, moldar o seu pensamento, irmão, com as suas atitudes, moldar o seu pensamento para você pensar na salvação. Começar a planejar o momento que você for salvo. Você já pensou o que você vai fazer? Você vai chegar perdido ou você vai procurar logo um anjo e perguntar, cadê Jesus? Posso falar com ele? Quero dar um abraço. Posso dar um abraço? Posso cumprimentar? Posso ajoelhar os pés? O que eu posso fazer? Posso chegar perto? Aonde que ele está? Você pensa nesses momentos, irmão. Começa a tornar o seu caminho em direção a Deus uma visão. O caminho em direção à salvação olhando para Deus, para o alvo. E aí, irmãos, aqui tem uma passagem que é muito interessante. Quando Josué fala, muito conhecida, né? Capítulo 24, Josué, versículo 15. No final, todo mundo conhece, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O versículo diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele fala aqui, escolhei hoje, ele usa dois termos em conjunção. Um deles é barrar, que é preferir conscientemente, o significado dessa palavra, preferir conscientemente após considerar todas as opções. A definição dessa palavra é isso. Você vai escolher. Quando você vai considerar todas as suas opções, você vai fazer uma escolha consciente. E quando ele usa aqui, escolhei hoje, essa é uma palavra teológica, é hayom, que significa, ela é trazida nesse momento, escolhei hoje. Ele está determinando o tempo da sua decisão perante Deus. Escolhei hoje o seu caminho. E a partir de agora, no seu pensamento você vai moldar as suas escolhas. As suas escolhas vão moldar as suas atitudes. As suas atitudes vão dar direção ao seu caminho. O seu caminho vai apontar para Deus? Escolhei hoje. Faça a sua decisão no tempo de Deus. O tempo de Deus para a sua decisão vai ser agora. Aleluia. E aí eu te pergunto, irmãos, quem você decide seguir hoje? Servir hoje? Qual o caminho que você vai moldar na sua mente, as suas atitudes, as suas escolhas, irmãos? O caminho, irmãos, como a gente falou aqui em Ezequiel, no capítulo que a gente estava, 18, versículo 30, né? Eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Irmãos,
o caminho, tem um mistério aqui no primeiro salmo, do livro de Salmos, que fala sobre o caminho. No primeiro versículo, no versículo 1 e 2 do primeiro capítulo do livro de Salmos, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui, irmãos, claramente está dizendo que o que define o homem é o caminho. Porque primeiro ele anda, depois ele para, depois ele senta. Então, essa etapa do caminho, você está andando em uma direção. E se você dá de cara com um ímpio, você para ouvir ele. E se você ouve e concorda com aquilo que ele fala, você senta com ele, tem comunhão com ele. É uma sequência, esse é o caminho que define o homem. Então, bem-aventurado o varão que não traça o seu caminho, não anda segundo os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos ímpios, porque ele não vai dar de cara com o ímpio, não vai parar para ouvir, não vai sentar para ter comunhão com ele. Essa é a sequência, irmão. O que te define é o seu caminho. A Bíblia fala sobre vários personagens. Enoque andou com Deus. A Bíblia diz: Noé andava com Deus. Também fala que Abraão andou diante de Deus. E sobre Israel, o povo que andava toda hora idolatrando, que veio sobre si os 70 anos de cativeiro, né? A Bíblia diz que Israel andou após outros deuses. Então o caminho te define, o seu caminho te define, o seu presente e o seu futuro vai ser definido pelo seu pensamento. O seu pensamento vai gerar suas escolhas vão gerar atitudes. As suas atitudes vão fazer você andar em um caminho. E esse caminho vai apontar para algum lugar. Que esse caminho aponte para Deus, irmãos. Esse caminho precisa apontar para a salvação. E aqui, irmãos, eu quero trazer um versículo de Paulo, que é lindo, e aqui eu encerro. O foco que a gente tem na Bíblia é sempre o caminho. Nunca o seu passado. O seu passado define a sua força naquilo que você vai escolher hoje. Porque se você sofreu com os seus pecados, você tem força para negá-los. Mas se você gostou dos pecados, você tem força para escolher ele de novo. Esse é o mistério. Quem escolhe o pecado hoje é porque gosta. Não é porque está errado, porque está sendo influenciado. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Não sei se fui salvo ainda. Paulo dizendo: mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que ficaram, e avançando, irmão, sentindo muito forte a presença de Deus, e avançando para as que estão diante de mim. Ele está dizendo aqui o caminho dele, ele não olha mais para trás. Ele se esqueceu das coisas que ficaram para trás. E olhando, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prossigo aqui é dioko, é uma palavra que é usada, é um verbo que é usado para os atletas, quando ele persegue, quando eles competem. Os atletas estão de olho somente na primeira colocação. E é essa palavra dioko, em grego, que diz perseguir. Então, o que Paulo está dizendo aqui, ele prossegue para o alvo. E o alvo aqui, ele usa também uma palavra usada em competições gregas, que é brabeion, que significa prêmio, que é o vencedor. O vencedor ganha esse prêmio em competições gregas. Então ele está dizendo que ele compete, irmão, com ele mesmo, como se fosse um atleta. E ele vê a salvação como um prêmio máximo, a vitória máxima de primeiro lugar. E ele prossegue para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E essa soberana vocação, irmão, a soberana aqui não é algo que manda, mas é algo que vem do céu. Algo que vem de Deus. E a vocação é o chamado. Qual é o chamado? O chamado para você ser conformado à imagem de Cristo. Para você se conformar, irmãos, não é você se conformar como
você ficar tranquilo. A gente tem essa tendência a achar que, eu estou conformado, não deixei para lá, estou tranquilo, aceitei. Conformação, existe um processo mecânico de criação de peças, de partes, né, que é a conformação. Você você aperta, né, um mecanismo e faz uma peça conforme um molde. Então, não se conformar, né, na verdade, se conformado à imagem de Cristo, que ele está dizendo aqui, é o mesmo de se conformar em Romanos 12, que ele fala. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo. Não aceitem o mundo. Não deixe que o mundo te molde, te forme. Você tem que ser conformado à imagem de Cristo. E ele fala, não vos conformeis, em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, aqui é metamorfo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforma a sua mente, transforma o seu pensamento. E aí ele fala, o que seu pensamento vai fazer? Ele vai moldar as suas escolhas, as escolhas vão moldar as suas atitudes, as atitudes vão dizer o caminho vai apontar para Deus. Nesse, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, aí ele já dá o final. Quem que transforma a sua vida? Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sua vontade não tem que estar à frente da vontade de Deus. A gente precisa ter maturidade espiritual para entender isso, irmão. Que é necessário que a gente busque a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu quero ser salvo, irmão. Quero morar no céu, quero morar na glória, ter vida eterna. Herdar a promessa de Deus, de Jesus para nós. 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez, vida eterna. A vida eterna é a promessa que a gente aguarda. Eu quero morar no céu. Então, irmão, não quero que a minha vida seja formada pelo meu pensamento, seja formada pelo aquilo que eu desejo, quero atrair para mim. Eu quero que a minha vida seja formada por Deus, para que Deus bote na minha vida a sua boa, agradável e perfeita vontade. E para isso eu tenho que transformar a minha mente. Eu não posso me conformar com o mundo. Porque a minha vocação, o meu chamado, o seu chamado, a sua vocação, vem do alto, vem de Deus. Essa vocação é aquilo que você tem que buscar. Prosseguir, como um atleta persegue o seu prêmio. Prossiga para o alvo é a salvação. E assim você vai ser, com a sua vocação, irmãos, que em Deus, de Deus, em Cristo Jesus, é se conformar a imagem de Cristo. Esse é o objetivo final, irmão, nosso. Se a gente conseguir, em vida, se conformar com a imagem de Cristo, você está no caminho da salvação, você está exercendo a santidade em vida. E é isso que Deus quer para nós. Com isso, você vai alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. E não a sua vontade com esses coaches motivacionais. É a vontade de Deus que tem que ser soberana sobre a sua vida. Para que você tenha um foco na salvação, caminhando em direção ao céu, olhando para Deus. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.